preciso nascer de novo. E hoje, o nosso companheiro, nosso irmão Robson Terra, ele vai nos explicar, ele vai ter a oportunidade de falar sobre a reencarnação na Bíblia. Estejamos todos atentos, porque ele sempre nos traz um grande estudo, uma oportunidade imensa da gente pôr em dia nos nossos aprendizados. E tendo ele 10 minutinhos para as perguntas, ele tem até às 20h50 aproximadamente, vocês com certeza podem ficar à vontade de tirar alguma dúvida com o Robson, não é isso? Então, que os amigos espirituais te envolvam, te inspirem, te abençoem. Amigos, boa noite a todos. Boa noite. Muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. É sem dúvida alguma um tema bastante instigante e desafiador nós falarmos sobre a reencarnação na Bíblia. Porque falarmos desta lei natural, que é a reencarnação, a partir dos pressupostos da doutrina espírita, fica muito mais fácil. Porquanto a doutrina espírita ela se assenta nesse princípio, nesse pressuposto, de que o espírito, para atingir o objetivo pelo qual foi criado, que é a perfeição, ele precisa nascer de novo, tantas vezes quanto lhe seja necessário, para que ele desperte a sua compreensão em torno das leis de Deus, aquelas leis que nós as conhecemos, que os Espíritos nos trouxeram e que Kardec as enfaixou na terceira parte do Livro dos Espíritos e que intitulou como sendo as leis morais. Dentre essas leis morais, salvo engano, a terceira ou a quarta é a lei de reprodução, na qual nos é dito que para que o espírito possa estar no corpo, ele precisa nascer. Daí porque na Bíblia nós encontramos aquela citação como já sendo um indício da reencarnação, de que seria necessário nascer para progredir e multiplicar. Essa multiplicação que está dentro desse contexto bíblico, crescer e multiplicar, não se aplica apenas na perspectiva corporal, mas sobretudo também na transformação moral que todos devemos fazer para o atingimento da meta que Deus estabeleceu e que o próprio Cristo nos trouxe quando, nesse diálogo memorável com Nicodemos, o doutor da lei, e que serve esse mês de tema central das doutrinárias, ele vai considerar que para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Não existe na Bíblia uma evidência completa, total, que se fale de reencarnação, porque esta palavra em si, ela passou a existir com o advento da doutrina espírita, porque até então acreditava-se nas vidas sucessivas, nos renascimentos, na ressurreição, conforme vemos inúmeras vezes lá na própria Bíblia, seja no Velho, seja no Novo Testamento. Mas o termo em si é cunhado a partir dele, Kardec, que vai falar exatamente sobre o nascer de novo de Jesus, que à época ele não poderia ter dito claramente por conta do nosso estágio evolutivo, moral,
intelectual, mas ele sabia que no decorrer dos séculos haveria de vir um novo Consolador, que então nos explicaria a maior parte daqueles ditos trazidos por ele, mas que de forma alegórica, de uma forma por meio de parábolas, por histórias. E hoje já compreendemos como sendo uma realidade da vida, a reencarnação. Porque não dá para compreender o sentido e a justiça de Deus frente a tudo que nos ocorre, nos acontece e que vemos diuturnamente em nossas sociedades, se lançarmos um olhar para além desta realidade que é a reencarnação. Porque somente ela é capaz de justificar, de explicar o porquê das coisas que nos acontecem e ao mesmo tempo compreender a misericórdia de Deus e a sua justiça, pois do contrário ele não seria justo, ele não seria bom, ele não seria misericordioso. Então vem a doutrina espírita que lança esse olhar para esta realidade que à época fora banida do ponto de vista do conhecimento teológico, porque a igreja, ali veremos no decorrer do tempo, que ela suprimiu da Bíblia a citação reencarnação, renascimento, por interesses pessoais, por questões de um concílio que teve 348, só me engano, em que ele vai negar, suprimir, mas já se falava de reencarnação ou de renascimento, em que os livros sagrados, quando não citam diretamente a lei por renascimentos, mas dá a entender as evidências dessa realidade. E são muitos os autores, seja na perspectiva da doutrina espírita, ou ainda mesmo fora, que trazem essas citações como sendo possibilidades do entendimento dessa verdade. Porque aceitar a reencarnação como um princípio de vida é necessariamente modificar as nossas estruturas internas, é mobilizar uma ação de transformação, de renovação, de moralização, a fim de que esse objetivo sagrado da vida possa se constituir como algo real. E é chegado a hora, o momento transitório evolutivo da Terra, que essas coisas deverão ser postas às claras, para aqueles que tiverem olhos e ouvidos, possam então, em aceitando essas verdades, se libertem-se desse jugo opressor que ora mormente vivemos por estarmos ainda estagiando em mundos como o nosso, mundos de provas e de expiações. Nesse particular, parabenizamos a casa por essa ideia de pensarmos a reencarnação nessa perspectiva, de estender o olhar para além dos livros básicos da doutrina e aqueles ditos complementares, para focarmos a reencarnação a partir desse viés, desse olhar que outros livros sagrados, em especial a Bíblia, no que se refere ao Velho e ao Novo Testamento, nos trazem a respeito desta lei que todos estamos inseridos. Por esta razão, disse ainda Kardec quando da elaboração do Livro dos Espíritos: nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei. Porque para esse atingimento da perfeição,
conforme também propôs Jesus em uma de suas citações, e que vemos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Essa perfeição se adquire, se conquista através desse retorno ao corpo físico, tantas vezes quanto necessários, para que nós renasçamos igualmente do Espírito, pois que é necessário essa junção do nascer do corpo, através do processo biológico, reencarnatório, e através do Espírito, das mudanças que fazemos de dentro para fora, através da nossa transformação moral. E aceitar a reencarnação, repetimos, é investir sobretudo nesse nascer de novo a cada dia, para nos tornarmos homens e mulheres melhores do que ora nos encontramos. Porque o objetivo dela, e veremos igualmente, a partir de algumas perguntas e respostas que escolhemos do Livro dos Espíritos, tem como objetivo o melhoramento, o aperfeiçoamento dos espíritos. Na medida em que compreendemos e pautamos a nossa vida, as nossas ações, as nossas escolhas, a partir dos princípios éticos e morais que Jesus veio estabelecer como sendo as bases desse novo reino que ele veio instituir na terra, que ele assim o chamou como sendo o reino de Deus, deixando para cada um de nós a escolha consciente de se movimentar através das experiências encarnatórias, a fim de alcançar esses talentos ou a multiplicação deles através das escolhas, das atitudes que fazemos, e que na doutrina espírita nós as reconhecemos como sendo a reforma íntima, a mudança de dentro para fora, o deixar morrer o homem velho para que nasça um homem novo. E a ideia da ressurreição, que seria o princípio bíblico de que seria nascer o próprio corpo, não tem aceitação da doutrina espírita, porquanto, uma vez o espírito saído do corpo, pelo processo natural da morte, não tem mais como ele retornar ao mesmo. Mas o princípio da reencarnação implica no retorno a partir de um novo corpo. A partir daí, entendemos que esse processo espiritual se dá através de uma ação que ora não compreendemos muito bem, e é verdade, porquanto nos falta o entendimento, além de intelectual, mas sobretudo também moral. Quanto mais moralizados, quanto mais espiritualizados estivermos, mais compreenderemos as leis de Deus e, consequentemente, nos impulsionaremos a partir desta lei da reencarnação para o alcance do objetivo e dos resultados que Deus espera de nós, acelerando desta forma o nosso progresso espiritual. E faremos então da Terra um planeta de mansos, de pacíficos, de filhos de Deus. Portanto, aceitar a reencarnação é tomar uma decisão consciente de modificar-se,
de renovar-se, de espiritualizar-se. Mas voltando mais especificamente para a reencarnação na Bíblia, nós veremos igualmente no Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente no capítulo 4, o nascer de novo, várias citações em que no Novo Testamento, na mensagem de Jesus, nós vamos encontrar referências, citações em que Jesus vai evidenciar a reencarnação. E em particular nesse livro que eu trouxe, já que vamos nos fundamentar em alguns livros complementares da doutrina e os básicos, esse em particular que trata sobre o Espiritismo perante a Bíblia, no qual o autor Sérgio Fernandes, ele vai tratar dessa questão mais pontual, que é a reencarnação na Bíblia. E por fim, se o tempo der, nós fecharemos então trazendo algumas colocações desse livro, que deveria ser para nós um livro de cabeceira, em que o seu autor contemporâneo de Kardec, aquele que seria o seu substituto, caso Kardec falhasse na sua missão de trazer para a humanidade a terceira revelação, Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai dedicar pelo menos um capítulo inteiro para retratar da questão das provas da reencarnação. E nesse capítulo específico, ele vai abordar inúmeras passagens bíblicas em que evidenciam a reencarnação. Portanto, para que a gente comece, embora eu tenha deixado de citar esse outro que eu gosto muito, que é Entrevistando Allan Kardec, de autoria de Sueli Calda Schubert, em que ela faz as perguntas cujas respostas possíveis dadas por Kardec, ela vai retirar citações, passagens das obras básicas para fundamentar o pensamento de Kardec como se fosse ele próprio as dizendo. E ele vai escolher vários temas que fazem parte do arcabouço doutrinário espírita para apresentar no livro. E dentre esses temas, merece essa consideração, ela não poderia deixar de citar a reencarnação. Porque não dá para falar de espiritismo sem tocarmos pelo menos em dois viés. Um deles é o espírito, que é o nosso objeto de estudo. Foi o motivo pelo qual Kardec se lançou a essa aventura de formatar o pensamento dos espíritos a partir daquela análise científica inteligente de que se os efeitos eram inteligentes, a origem, a causa, igualmente seria inteligente. Então ele parte para esse desafio, para encontrar a causa daqueles fenômenos inteligentes à época das mesas girantes. E lá para as tantas, ele descobre que não era outro senão as almas dos homens que haviam morrido. Simplesmente os espíritos. E o segundo viés, tão importante quanto, pois que é o fomentador móvel do processo da evolução do espírito, a reencarnação, que são princípios básicos da doutrina espírita. Mais especificamente no que se trata do livro dos Espíritos, e rapidamente, Kardec no capítulo 2, e ele tem vários capítulos em que ele trata do tema reencarnação, em particular do 2, escolhemos duas questões. A primeira é de número 132,
quando Kardec questiona qual a finalidade da encarnação dos espíritos. Por que nós encarnamos? E na medida em que nós encarnamos, nós reencarnamos. Porque a encarnação é a presente, mas as reencarnações foram as tantas encarnações que já tivemos. Qual a finalidade de tantas delas? E os espíritos disseram: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a esta perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Ou seja, os espíritos, referendo à citação crística que está lá na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus disse que deveríamos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Que deveríamos, consequentemente, nascer da água e do Espírito. E na 133, Kardec ainda questiona: os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem têm necessidade da encarnação? E eles disseram: todos os espíritos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte, sem mérito. E aqui a gente vê a justiça de Deus. Porque quando vemos as discrepâncias na atual sociedade, nas experiências corporais, em que muitos nascem na riqueza, outros na pobreza, na miséria, uns com plena saúde e outros na completa doença, enfermidade e limitações, como justificar a justiça de Deus, dando a uns privilégios, supostamente, enquanto outros tiram esses mesmos supostos privilégios e vantagens? Se não lançamos o olhar para a reencarnação, que desde os tempos mais memorais, recuados da história, o homem instintivamente já tinha essa ideia de que uma vida só, uma só encarnação, uma só experiência no corpo não era real, não era justo. Porque trazemos na nossa memória de espíritos imortais as nossas experiências anteriores, que por ora encontram-se esquecidas, porque cada nova encarnação é uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de renovação. É um novo capítulo que nós abrimos no livro da própria vida para nos melhorarmos, para refazermos caminhos. E aí a gente entende o valor da encarnação. Por que o Espiritismo não propaga a ideia necessária dessa experiência do passado? As chamadas TPV, as terapias de vidas passadas. Porquanto o passado é passado, o esquecimento ele é providencial, ele é divino. Nos faculta a possibilidade de começarmos uma nova história e refazermos o caminho. O que importa não é o que fizemos no passado reencarnatório, mas o que nós estamos fazendo na presente e atual encarnação. Porque esta, quando bem sucedida, abranda os males das experiências anteriores. E é nesse ponto que nós precisamos focar para que possamos nos constituir em almas mais aquinoadas
de virtudes e de valores morais. Portanto, nós vemos ainda, é porque o tempo nós somos escravos dele, a gente fica com o olho na missa e outro no padre. Mas ainda falando no capítulo 4, no livro dos Espíritos, Kardec questiona ao tratar da pluralidade das existências. Na 166, Kardec questiona: a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de se depurar? Os Espíritos assim disseram, submetendo-se à prova de uma nova existência. E ele questiona na 666A: como ela realiza essa nova existência? Pela sua transformação como espírito? E aí os Espíritos responderam: ao se depurar, a alma sofre sem dúvida uma transformação. Para isso necessita da prova da vida corporal. E aí a gente entende o valor da reencarnação, porque é através da experiência corporal que nós nos transformamos, nos depuramos, nos melhoramos. E por fim, no capítulo 7, quando Kardec vai tratar também do retorno à vida corporal, isso é uma amostra de como Kardec se dedicou a pesquisar e estudar essa lei da paligenia, em que ele vai tratar exatamente das vidas através dos corpos reencarnatórios ou físicos. Na questão 330, Kardec questiona: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar quando no mundo espiritual? E aí eles disseram: eles apressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima, sabem que devem retornar ao corpo, porque é da lei. Podemos ficar o tempo que for no mundo espiritual, mas dia virá que o próprio instinto de progresso, a lei de progresso, vai nos impulsionar, consciente ou inconscientemente, para o novo mundo. E bem-aventurados aqueles que tiverem consciência dessa realidade e façam desta algo de valor para merecer as suas futuras reencarnações melhores do que as atuais. E é importante a gente citar que a minha futura reencarnação já está sendo programada, já está sendo estruturada, já está sendo feita na atual. Como esta é resultante das minhas anteriores. Como diria Joana de Ângeles, o ser humano é o resultado das suas multifárias experiências. E por fim, na 330, Kardec ainda questiona: a reencarnação é, portanto, uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corpórea? E eles simplesmente disseram: seguramente assim é. Ou seja, ainda que a Bíblia, por que estamos trazendo esses recortes? Para entendermos, ainda que na Bíblia, o dito livro sagrado de multidões, em particular do povo judeu, dos evangélicos e algumas outras denominações religiosas e espiritualistas, neguem a possibilidade do aceite da reencarnação, não quer dizer obrigatoriamente que a lei não exista, tal qual a da eletricidade. Eu posso não conhecê-la, eu posso até negá-la, mas eu não posso dizer que não existe ou que ela não existe, porque é da lei de Deus. E com o nosso estágio
evolutivo, muitas coisas nós ainda desconhecemos. Porque o fato de acreditar e de aceitar a reencarnação não quer dizer que nós temos domínio completo sobre ela. Até porque nós ainda nos encontramos, voltando à citação de Joana de Ângeles, a uma delas, nós ainda estamos no automatismo da lei. Sabe o que significa isso? Que nós nascemos, que nós morremos, que nós renascemos, sem termos consciência do fato em si mesmo. Por essa razão, Kardec vai estruturar na parte 2 do Livro dos Espíritos a escala espírita, que dentre as classes, salvo engano ainda a 7ª, ele vai considerar os espíritos neutros, aqueles que passam por toda uma existência corporal sem se darem conta de que estão encarnados, sem fazerem contato com a sua realidade de espírito, e que vivem no mundo espiritual décadas, séculos, sem se aperceberem que estão desencarnados. Parece paradoxal, mas, segundo os Espíritos, uma realidade tão comum quanto a nossa hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço, com todos os estudos bíblicos e científicos sobre a reencarnação. Existe uma pá de gente que não acredita nessa história de reencarnação. Somente morrendo para se dar conta da imortalidade da alma. Porque a reencarnação só tem sentido, valor, se eu acredito na imortalidade da alma. Porque, do contrário, não teria um. Seria simplesmente nascer do corpo, da água, processo biológico, apenas matéria. E nesse ponto, então, os bíblicos, os evangélicos, estariam certos. Mas especificamente, porque esse é o ponto principal do nosso encontro, falemos agora um pouco sobre reencarnação na Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia é uma coletânea de livros do Velho, que são os livros de Moisés, em número de 5, e o Novo Testamento, que são os escritos dos discípulos de Jesus, e o Apocalipse, que formam os 5 livros do Novo Testamento. E acreditem, olha que coincidência, gente. O Velho, 5 livros. O Novo Testamento, 5 livros. O Espiritismo, 5 livros. Um tripé. Interessante isso. E um é uma continuidade do outro. Porque nós separamos didaticamente Moisés, Jesus e o Espiritismo. A primeira, a segunda, a terceira revelação. Então os Espíritos trouxeram, no que representa especificamente o Novo Testamento, que são os ensinos de Jesus, aquelas citações que tinham um cunho moral e que os Espíritos validaram, escolheram trazer para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, que seria o primeiro nome, a imitação do Evangelho. E aí nós vamos encontrar no capítulo 4, a partir dessa passagem, ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, algumas colocações que eu vou pedir a permissão também de fazer algumas leituras para a gente melhor compreender essas citações. Uma delas é muito conhecida de todos, está lá em São Mateus 16, 13 e 17, São Marcos 8, 27 e 30.
Quando Jesus, tendo vindo para as cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhe disse, e aqui é bem interessante, é uma evidência que está lá na Bíblia, da revelação da reencarnação. Jesus questiona os seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que sois João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou alguns profetas. Reparem, se aqueles homens acreditavam que Jesus era um desses antigos profetas, pressupõe, uma vez que todos já tinham morrido, que eles estavam retornando, ora reencarnando. Percebem a lógica? É uma evidência tão clara, embora não descrita a reencarnação, que não tem como você negar os fatos. É como diz a música de Roberto Carlos: diante das fotos não tem como negar os fatos, porque estão aí a comprovação. Mas dando seguimento, Jesus ainda lhes disse: e vós outros, vocês, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus, tomando a palavra, lhe disse, Jesus então lhe respondeu: sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Interessante, né? Ou seja, aqui mostra que naquele momento Simão Pedro vai além de uma realidade reencarnacionista para dizer que ele não era nenhum deles, mas o Filho de Deus vivo, não necessariamente o próprio Deus, mas o Filho de Deus vivo, que veio nos falar de amor, que veio plantar as bases do reino dos céus. E ainda mais adiante ele vai dizer, já em São Marcos 6, 14, 15, São Lucas 9, 7, 9: entretanto Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso, porque os diziam que João Batista tinha ressuscitado, que era um termo que se usava à época, de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros, um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é esse que eu ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. Reparem que Herodes, o tetrarca, ele tinha ouvido falar de Jesus e ele também acreditava ser ele, Jesus, um desses profetas que já tinham sido mortos. E no item 3, após a transfiguração, que é um item bem interessante para nós pensarmos, São Marcos 9, 11, 13, São Mateus 17, 10, 13, faz a citação. Aqui é uma evidência tão clara que não tem como contestar. Só contesta aquele que não quer ver e aceitar. E como disse Jesus, não se pode dar pérolas aos povos. Mas é que assim eles grafaram a citação. Seus discípulos o interrogaram dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir
e restabelecer todas as coisas. Mas eu já vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. Vamos tentar entender isso aqui rapidamente, por conta também do tempo. É que eles viram na transfiguração, naquele momento em que Jesus tinha subido ao monte, e lá eles perceberam que Jesus falava com Elias e com João Batista. E então os discípulos mais tarde interrogou Jesus quanto a essa questão, porque eles acreditavam que Elias precisaria voltar para restabelecer todas as coisas, porque nós sabemos que Elias foi um grande profeta dos judeus e trouxe grandes revelações. E no entanto, eles acreditavam que Elias iria ser ressuscitado, porque era a prática, a crença da época. Como muitos hoje ainda estão esperando Jesus voltar, ressuscitar. Quem não ouviu essa expressão? Jesus vai ressuscitar. Como é que diz a citação? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Jesus está voltando, ele vai ressuscitar. Aí Jesus confirma, de fato, Elias retornará, mas não pela ressurreição do corpo, mas pela reencarnação. Ele já veio e vocês não entenderam, não compreenderam e fizeram tudo quanto quiseram. Nesse momento os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista, que tinha sido decapitado. Cortaram-lhe o pescoço, colocando numa bandeja e dando lá à mulher de César. Isso para a gente ver que Jesus já tinha essa noção do princípio da reencarnação. Que os evangélicos, no sentido dos evangelistas, eles escreveram em torno de várias e inúmeras passagens que se referem a essa questão da reencarnação na Bíblia. Além de outras que nós temos aqui, e a mais memorável de todas, só vou fazer a citação porque todos conhecem, é aquele diálogo memorável que Jesus tem com Nicodemos, o doutor da lei, em que o doutor da lei vai procurá-lo na escalada da noite para conversar com Jesus sobre os seus feitos. Nicodemos estava encantado com a mensagem de Jesus. E lá para as tantas, ele questiona o que seria necessário fazer para entrar naquele reino que Jesus tanto falava e que ele já estava sensibilizado por ele. Jesus então me diz: Nicodemos, pai Nicodemos, uma coisa eu lhe digo, para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo. E aquele homem dito entendedor das coisas de Deus volta a questionar Jesus: mas como pode um homem velho voltar a entrar ou a nascer na barriga de sua mãe? E aí Jesus então replica, depois de alguns outros comentários: uma coisa eu lhe digo também, é necessário nascer da água e do Espírito, pelo processo biológico, mas igualmente pelo processo da transformação, conforme já vimos aqui. E mais adiante, fechando o diálogo, Jesus vai então considerar: como posso lhe
falar das coisas do céu, se quando te falo das coisas da terra, não compreendeis? Frente à observância de Jesus, ou a observação de que era necessário nascer da água e do Espírito. Portanto, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, igualmente, várias citações em que referenda a lei da reencarnação na Bíblia. Mas esse em particular trata especificamente do Velho Testamento. E aí eu vou pedir, igualmente, a permissão para trazer algumas citações, a começar por aquela em que o Concílio de Calcedônia e o Quinto de Constantinopla rejeitaram não a crença na pluralidade das vidas das almas, porque antes desse concílio de Constantinopla aceitava-se livremente a lei das reencarnações, das vidas sucessivas, melhor dizendo. Mas simplesmente a opinião de Orígenes de que a união do espírito com o corpo é sempre uma punição, e a de que a alma humana viveu primeiro no estado angélico. Então a negação é exatamente esta, e a partir daí tornou-se recorrente e foi abolido do texto bíblico, e aí merece um comentário de que a Bíblia é um livro que eu recomendo a vocês, viu? Eu estou me propondo a ler página por página esse livro, o Espiritismo e a Bíblia, porque esse autor, conforme já dito, Sérgio Fernandes Aleixo e Laíra Mário Farias, faz um estudo, uma pesquisa em torno da Bíblia para citar, fazendo uma relação com o pensamento do Espiritismo. Claro que na Bíblia não existe a referência do Espiritismo, considerando que o Espiritismo só tem um pouco mais de 160 anos. E algumas Bíblias colocaram como sendo que Deus diz aos homens que o Espiritismo é coisa do Satanás, por isso que não deve ser aceito. Porque há uma citação, salvo engano, no Deuteronômio, no livro de Moisés, em que Moisés proíbe o culto aos mortos. A negação da reencarnação e da não aceitação do Espiritismo é por conta dessa citação de Moisés, que proibia o contato com os mortos. E é interessante que se Moisés proíbe o contato com os mortos, pressupõe que os mortos vivem ou sobrevivem após a morte, e que eles voltam para testemunhar a vida após a morte do corpo físico. A comunicabilidade dos espíritos é igualmente um princípio doutrinário espírita, porque eles veio nos trazer esta realidade do mundo espiritual. Se assim não fosse, não existiria o livro dos Espíritos e todo o arcabouço teórico, filosófico, científico, religioso da doutrina espírita. Mas eles não vão capitanear, que é o termo correto, algumas passagens da Bíblia que falam sobre a questão. E é interessante que esse livro, na sua maioria, ele é composto de perguntas e respostas. E aí eu sugiro a vocês comprarem o livro, lerem, para os interessados na temática. Mais 2 minutinhos, tá bom?
A pergunta que é feita a ele: quais as passagens do Antigo Testamento em que estão inseridas as provas da reencarnação? Questiona alguém a ele. E ele vai dizer, depois de algumas considerações: referências propriamente ditas, contudo, são muitas, são inúmeras, os livros e as citações. Certamente, mais do que todos podemos imaginar. Eu ressaltaria as seguintes. Não vou ler todas por conta do horário. Ele começa lembrando do próprio Decálogo, aqueles 10 mandamentos escritos por Moisés, em que vai estar lá, abriga em si o conceito de retorno na terceira e quarta geração. Está lá em Êxodo 25. Moisés faz uma referência que aquele que pecar, cometer algum tipo de injúria perante a lei, não só ele haverá de ser punido, mas até a terceira e a quarta geração. Quando ele fala da terceira ou quarta geração, ele está se apropriando exatamente do quê? Das reencarnações, daquelas almas que virão multiplicados pelos processos reencarnatórios. O caso dos gêmeos de Rebeca que, aspas, lutavam no ventre dela, Gênesis 25, 22, sendo que o profeta Isaías afirma haver, no caso, prevaricação desde o ventre. 48:8. A sentença de Ana, mãe de Samuel, a qual diz que o Senhor faz descer o Sheol e faz tornar a subir dele. Está lá, 1 Samuel 2:6. O Salmo 19, para quem gosta dos Salmos, no versículo 8, de A Bíblia de Jerusalém diz: a lei de Avé é perfeita, faz a vida voltar. Segundo o professor Severino Celestino da Silva, espírita e exímio conhecedor do hebraico, registrou-se vida com base numa tradução possível do grego, mas o hebraico significa espírito e não vida. Para concluir, o Salmo 71, versículo 20 afirma: me restaurará ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Já no Eclesiastes assevera: o que já foi, o que já é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Finalizando, ele ainda vai dizer, em Jó, na versão da igreja grega: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, portanto, a ela voltarei de novo. A preexistência é fator importante para a reencarnação. E no livro da sabedoria, aceito pelos católicos, o autor diz que, sendo bom, entrou no corpo sem mancha. E aí ele vem fazendo inúmeras citações que eu aconselho a vocês a estudarem, a lerem a respeito da reencarnação na Bíblia. Finalizando, agradecendo a todos a oportunidade, sabemos que o tempo é curto para falarmos desta coisa de uma forma tão apropriada. Eu ainda gostaria de sugerir a vocês e convidá-los a conhecer, para aqueles que se interessarem, o nosso canal no YouTube, que chama-se Roteiro Espírita. Essa palestra está sendo gravada aqui pelo Projeto Amar, aqui pelo centro, mas igualmente por nós
E vai estar lá no nosso canal Poder Espírita, além das outras palestras que nós temos feito. E se vocês se interessarem, vocês poderão estar curtindo, se inscrevendo, reassistindo a palestra, como outras tantas que já estão lá. Eu trouxe aqui alguns papéis, panfletozinhos. Se vocês se interessarem ao final, vocês podem pegar aqui na minha mão para não esquecerem. Roteiro Espírita sem acento no I. No mais, agradeço a todos a oportunidade do reencontro feliz aqui à Casa Mar, esperando a oportunidade do retorno em algum outro momento. Ok? Se não, nos veremos lá no Roteiro Espírita sem acento no I. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até uma nova oportunidade.